Olá pessoal, aqui é o Fred. Eu gravei aí esse gabarito, né, essa correção da V1, da nossa prova de administração de redes Linux, né, como forma de dar uma oportunidade de vocês avaliarem, né, num ambiente mais controlado, num ambiente mais calmo, né, na casa de vocês, por exemplo, o gabarito, né, o porquê de algumas respostas, né, por que uma resposta está correta, outras não. Tá certo? E dá mais uma oportunidade também de vocês aprenderem, né? Eu acho que é sempre uma opção. Quando a gente está naquele estresse em sala de aula, de ver a correção, assistir a correção, aquela gritaria, todo mundo reclamando, chorando, querendo ponto e tudo mais, a gente muitas vezes acaba sendo injustiçado porque não tem oportunidade de discutir com o professor. Então vocês vão ter tempo, vão receber a prova de vocês e vão poder ver com calma, né, durante uma semana, tá certo? O gabarito, conferir tudo bonitinho, fazer a contabilização dos pontos, na outra semana, eventualmente, me trazer a prova com as suas ponderações, tá ok? Então eu pretendo adotar esse procedimento em todas as provas, pelo menos as provas que eu for responsável, os colegiados naturalmente têm um modelo próprio, mas eu espero que vocês fiquem satisfeitos aí com esse modelo. Tá me dando trabalho, eu espero que vocês realmente gostem, senão não vale a pena, ok? Bom, então a primeira questão, ela diz respeito a digamos, a metodologia de consulta da resolução DNS, certo? Então, essa questão eu tirei de concurso, uma questão cujo enunciado é pequeno, mas ele precisa ser lido com muita atenção, porque observa bem o que ele fala, né? Servidor DNS que é consultado em primeiro lugar quando não é possível a resolução local. Então, quando eu estou falando em resolução local, pessoal, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu consultei o arquivo hosts, eu consultei a cache local, eu consultei o meu servidor DNS local, que por sua vez consultou a sua cache, tá certo? E nem assim a resolução foi possível. Então isso é que a gente chama de resolução local. Aí a pergunta é, depois de todos esses níveis de resolução, né, eu não consegui obter o IP do URL que eu preciso, qual é então o próximo passo? Então, independentemente da resolução ser recursiva ou iterativa, o que o seu servidor DNS local vai fazer é consultar a árvore de servidores. No caso, o que ele tem disponível, né, para ele, o que ele tem de recursão nesse caso é o servidor DNS raiz. Né? O servidor DNS raiz é aquele que começa tudo. Então, se por acaso, vamos lá, eu estiver fazendo a solução, a resolução iterativa, o servidor raiz vai me responder diretamente, olha, eu não tenho a resolução, mas eu tenho aqui um TLD que deve saber, um top level domain, e assim sucessivamente. Se eu estiver fazendo recursiva, o raiz passa para o top level domain, que passa para um próximo, que passa para um próximo. Então, independentemente, né, do uso da resolução recursiva ou iterativa, tá certo? Eu vou consultar o servidor DNS raiz, antes de qualquer coisa. E o nosso DNS tem os IPs, tem os endereços dos servidores raiz, né, disponíveis lá na sua cache, na sua base, para não ter qualquer problema de incapacidade de resolução de endereços que não estão disponíveis localmente. Tá certo? Bom, segunda questão diz respeito ao uso do protocolo de transporte e o número da porta. Pô, professor, eu tenho que saber isso? Bom, pessoal de ciência da computação, pessoal de TADS realmente não precisa. Agora, o pessoal de rede tem que saber, porque qualquer tipo de alarme que a gente usa não vem com o nominho do protocolo, não, vem com o número da porta. Então a gente tem que saber de qual os números da porta, não tem jeito, tá certo? E também temos que saber se o que ele usa é TCP ou UDP. No caso aqui da questão, que eu retirei do nosso material, né, tá lá, literalmente está descrito lá, sem nenhuma dificuldade, tá certo? O DNS usa apenas um número de porta, que é o 53. Então com isso aí você já mata a primeira, a segunda e a última opções. Então você vai ficar só entre duas. E no caso do uso do TCP ou UDP, o uso prioritário do transporte do DNS é o UDP. Então todo tipo de resolução básica vai ser usado o UDP. Agora, botei aqui uma observação, ó. O DNS, nem sei se isso tem lá no material do professor que elaborou o material, mas é uma coisa que eu conheço, porque lido com isso, né, trabalho com isso, né, configuro o DNS. Então, o DNS, ele limita o uso do UDP até 511 bytes. 512 bytes em diante, ele já usa automaticamente o TCP. Ah, por que, professor? Porque a RFC manda. Não interessa por quê. Quer dizer, isso aí é determinado
por força de norma, tá ok? Naturalmente, a transferência de zona, por ser extremamente sensível, para que você não tenha risco, por exemplo, de ter uma zona parcialmente enviada entre o servidor DNS primário e os secundários, naturalmente a transferência de zona é usuária do TCP, em função da confiabilidade, não em função do número de bytes. Apesar de que, naturalmente, qualquer transferência de zona vai ter mais de 511 bytes de conteúdo a transmitir, tá certo? Então, nesse caso, a resposta correta é a terceira, porta 53, sempre, né? UDP para uma resolução de registro A, que é curtinha, e no caso da transferência de zona, o TCP, certo? Bom, próxima questão, questão também muito simples, muito fácil, né? Mostrei para vocês em sala de aula, como é que se registra um PTR, um ponteiro para reverso. Bom, eu pego o meu IP, né, tá lá, 200.101.53.35, e eu vou escrever ele ao contrário, do último byte para o primeiro byte. Então vai ficar 35.53.101.200, ponto, e o que eu vou botar depois? Bom, se esse endereço fosse endereço IPv6, claro, então ele não teria apenas 4 bytes, né, ele teria 16 bytes, mas se fosse IPv6, seria IP6.ARPA, tá certo? No caso, como é um endereço IPv4, o que vem depois do IP ao contrário é in-addr.arpa. Né? Então, com isso, a resposta certa é a nossa penúltima opção. Importante saber isso, porque se você não registra o ponteiro de reverso para, por exemplo, o teu servidor SMTP, você vai ter hoje em dia a maioria dos seus e-mails rejeitados na internet, que as grandes empresas, as grandes corporações fazem controle de spam com base em reverso, tá certo? Então é uma grande preocupação que a gente tem que ter, é sempre registrar o ponteiro para reverso, principalmente daquelas máquinas que se comunicam com outros servidores externos, tá certo? Próxima questão, ela diz respeito a um dos mais importantes parâmetros numa resolução DNS, que é o TTL, o Time to Live. O que é o Time to Live? É o tempo de duração de uma resolução em cache. Né? Você faz a consulta, você recebe uma informação, e aí essa informação é válida por um tempo. Mostrei isso inúmeras vezes em sala de aula para vocês, né? Que eu ficava dando lá a resolução, aí dava um refresh, e o tempo ia diminuindo. Né? Eu espero que vocês se lembrem lá, que eu mostrei isso para vocês várias vezes. Essa resolução, inclusive, vocês estão vendo lá, é a minha máquina, né? O meu Mac, que eu uso em casa com o NSLookup. Fiz a configuração do tipo do Resource Record para o SOA, né? Que é onde eu tenho lá o TTL. Né? Vocês estão vendo lá que eu uso o servidor DNS do Google, não uso o servidor da NET, né? Em casa eu uso o NET, mas não uso o servidor DNS da NET, eu uso do Google, que é muito mais rápido. Tá certo? E na resposta eu tenho lá uma série de informações, tá certo? Origin, mail address, serial, não tem nada a ver com o que eu estou perguntando. Refresh, retry, expire são parâmetros para transferência de zona e o mínimo é exatamente o TTL. Então esse 1200, na verdade não só o 1200, tá? Mas os parâmetros de refresh, retry, expire e mínimo, todos eles estão expressos em segundos. Então esse é o parâmetro que me interessa, o mínimo, né? E aí eu vou fazer uma continha, o TTL está em segundos, e como as respostas não estão em segundos, eu vou fazer umas conversões, tá certo? Então, primeiro, esses 1.200 dividido por 60, eu vou ter, então, quantos minutos a resolução dura, que no caso são 20 minutos, e eu tenho aí a opção, dentre elas, que é a terceira, tá certo? Fácil questão, né? A maioria de vocês acertaram essa questão. A quinta questão, ela questiona, eu falei para vocês, né, pessoal, puxa vida, não era para ninguém errar essa questão, né? Nós temos aí 35 resource records no DNS, mas deles apenas 5 são relevantes, né? Então eu falei para vocês do NS, que é o name server, falei do CNAME, falei do MX, né, que é o Mail Exchanger, servidor de correio eletrônico do domínio, e eu falei, né, dei exemplo, fiz teste com o NSLookup, mostrando para vocês lá, por exemplo, a situação que eu tenho lá máquinas virtuais dentro do mesmo hardware, né, na UFRJ, mostrei várias vezes para você o CNAME na aula, né, o CNAME é para dar o apelido, você chama a máquina de www.domínio, na realidade ela está dentro de uma máquina que tem um outro nome. Normalmente as pessoas dentro das empresas botam nome de automóveis, nomes de
bairros, nomes de mulheres, enfim, de artistas, sei lá, cada um tem uma tara sexual qualquer aí, usa uma forma qualquer de se referir aos recursos. Mas o mais importante é que você pode dar um apelido, aquilo que aparece publicamente, né? E isso é feito através do Resource Record CNAME, tá certo? Que vem de Canonical Name, né? Nome canônico, tá certo? Bom, próxima questão, também avisei que isso ia cair, né? Então, o Linux, até comentei com vocês, puxa vida, pessoal, tenho saudade, né, quando eu configurava lá o Linux, e durante o processo da instalação, ele me perguntava qual é a ordem que eu quero consultar. O Windows não faz isso, o Windows já de antemão define que o arquivo de hosts é o prioritário, certo? E aí, você, se quiser mudar isso, vai ter que editar arquivo de registro e tudo mais, né? Dependendo da versão do sistema operacional, são chaves diferentes, enfim. Então, no Linux, no caso, digamos que você tenha aceito lá a definição padrão, default, e queira mudar depois. Qual vai ser o arquivo que eu vou editar para fazer isso? Né? Então, é importante o seguinte, muita gente marcou errado lá, marcou resolve.com. O que o resolve.com tem? .conf, perdão, tem? Ele tem quais são os servidores DNS que a sua máquina, o resolver da sua máquina vai consultar. Tá? Não tem a ordem de todas as opções, tá certo? De resolução. Então, a resposta correta, no caso, é host.conf. E aqui tem um exemplinho, né? Tirei lá da apostila do professor lá, né? /etc/host.conf. Então, numa linha tem lá order hosts by NIS. Ou seja, primeiro ele vai consultar o arquivo de hosts, depois o DNS e, por último, o NIS, que a gente ainda vai aprender no nosso curso. Ainda tem uma linha lá, multi-on, que é a possibilidade de você ter múltiplos IPs numa única interface, tá certo? Então, a resposta correta é o host.conf, tá certo? Bom, próxima questão, mais uma vez, avisei que isso ia cair bastante, né? Tipo de consulta DNS em que o processo de resolução é transferido para outros servidores, né? Então, quando você tem o teu servidor DNS no centro do controle, né, da operação, é a resolução iterativa. Né? Quando você repassa aquilo para outros servidores, é a resolução recursiva, tá certo? E, naturalmente, isso aí vai ser melhor tratado lá na discursiva, né, quando eu vou discutir isso mais atentamente com vocês. E eu queria recomendar a vocês que vocês assistam 2 vídeos, né, que muita gente errou isso, eu fiquei muito chateado, né, e coloquei 2 vídeos em flash lá no Ava. Queria que vocês dessem uma olhada lá. São flashes, então são bem pequenininhos, né, são 2 shockwave, você vê no teu próprio browser, que mostram passo a passo tanto a resolução interativa quanto a recursiva. Tá ok, pessoal? Bom, próxima questão fala sobre o DHCP. Eu avisei para vocês que isso ia cair, né? Então o DHCP ele tem aí basicamente 4 mensagens apenas. Essa figura que eu coloquei ao lado das opções é a máquina de estados do protocolo DHCP, né, na parte do servidor. Então eu estou lá, eu sou um servidor DHCP, então eu estou parado, né, estou lá desligado e ligo a máquina, entro em Initialize, né, Initialize, beleza, e fico ali aguardando uma solicitação. Essa solicitação ela é recebida em broadcast, tá certo? Em broadcast, ela é chamada de discover. Quando o servidor DHCP ele recebe um discover, o que ele faz? Ele muda o seu estado para select e manda uma mensagem chamada DHCP offer, tá certo? Ou seja, ele oferece, no caso essa oferta não é feita em broadcast, é feita em unicast, mas acontece que eu posso ter mais de um servidor DHCP na rede. Então o que ele faz? Ele manda o DHCP offer, mas se mantém em estado de select até um determinado timeout, né? Esperando ali por um timeout. Então o que pode acontecer? Ele pode receber um request do cliente, né? O request seria o quê? Seria uma mensagem em unicast enviada pelo cliente para o servidor DHCP dizendo, olha, eu aceito a sua oferta, eu quero esse IP. O servidor recebe aquilo e manda um ACK, né? Dizendo, ok, então estamos combinados, você vai ficar com esse IP, mudando então o estado para bound. Tá? E daí para frente a máquina de estados ela detalha, né, define o que vai acontecer, mas para resolver a nossa questão nós precisávamos apenas disso. No caso então, a mensagem que é enviada em broadcast pelo cliente é a discover.
tá certo? Para ele obter, para solicitar um IP à rede. Ele pode receber várias respostas, tá certo? Bom, broadcast, né? Reforcei bem isso lá na correção, muita gente errou, colocou request, muito provavelmente por causa do nome, né? Não deve ter lembrado dos nomes das mensagens, mas eu frisei lá que não é aceitável que seja request, porque a mensagem, o enunciado diz claramente que é em broadcast, tá certo? Agora, as nossas discursivas, né? Que valem mais. Tá? E a primeira delas, ela pedia, até para facilitar a vida de vocês, alguns colegas reagiram, não quiseram desenhar, preferiram escrever apenas o funcionamento e naturalmente acabaram errando, né? Porque a figura ela facilita o processo, né, de descrição. Então o que eu pedi? Simples, eu pedi a comparação entre a resolução interativa e a resolução recursiva, né? Pedi que fizesse o desenho, mas ok, quem não botou o desenho veio falar, professor, não fiz o desenho. Eu falei, não, tudo bem, se tiver correto eu vou considerar. Mas eu marquei lá o que estava errado, né, quando não fez o desenho. O desenho com certeza facilita. Teve gente, inclusive, que fez desenho, mas fez errado, tá certo? Eu avisei para vocês que o desenho na apostila tá trocado, tá ok? Falei, mas expliquei isso em sala de aula, tá ok? E quem estudou viu isso, porque em qualquer livro, qualquer apostila, qualquer material que você encontra por aí, a descrição correta é essa. Mais uma vez ressalto, vejam os vídeos que eu coloquei lá no AVA. Tá? Então o que eu pedi no enunciado? Tá? Para não esquecer, foi a maioria dos pontos perdidos na questão foi referente a isso. Né? Até muitos que acertaram como é que funciona a resolução interativa discursiva, esqueceram de ressaltar o que acontece em termos de cache. Quem que recebe essa informação? Por exemplo, é muito importante saber isso. Na resolução recursiva, todas as caches recebem a resolução. Já na interativa não, é só o servidor local, porque ele tem o controle da situação. Tá certo? Então tá lá, ó, os desenhos estão lá bonitinhos, esse é um dos desenhos que vocês poderiam fazer, e a descrição teria que ser essa. Na interativa, o servidor local mantém o controle, pede a resolução ao raiz, que indica o top level domain, que por sua vez indica um servidor, e assim sucessivamente, até obter a resolução que é armazenada em cache, na cache do servidor DNS local. Já a resolução recursiva, o que acontece? Um servidor passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, até que quando você chega na resolução, eles vão voltando no sentido inverso. E aí todos os servidores vão armazenando em cache essa resolução para um eventual uso local. Tá certo, pessoal? Então, é uma questão simples, eu avisei que isso ia cair, né? Então era só ter estudado que ninguém ia ter dificuldade, tá certo? Bom, agora a maldita questão da palavra cruzada. Prometo para vocês que eu não faço mais isso, pensei que vocês fossem gostar, que fosse facilitar a vida de vocês, mas na realidade teve muito erro, inclusive até me surpreendi, porque afinal de contas vocês já fizeram a primeira disciplina, né, de fundamento de rede Linux, então como aquilo era só uma revisão, eu achei que não iam ter dificuldade. Mas eu compreendo, a gente não usa determinados comandos, acaba esquecendo. Ok, não tem problema. Tá? Só me frustrei porque alguns tiveram nota muito baixa realmente nessa discursiva. Então aqui eu tenho as questões, né, horizontais e verticais, não vou ficar lendo aqui para vocês. Né? O mais importante é que eu disponibilizo aí para vocês agora o gabarito, observem, não vou aceitar, por exemplo, eu botei shutdown, professor, mas shutdown também desliga o computador. Não, mas a resposta da questão é power off. Eu não posso aceitar algo que também funciona, mas que as letras não se combinam ali dentro, tá certo? Então, o colega também, por exemplo, em vez de fconfig, botou ipconfig. Ipconfig não funciona no Linux, funciona no Windows. A matéria não é Windows, é Linux, tá certo? Eu não posso aceitar ipconfig, tá certo, pessoal? Então, por favor, aí confiram suas respostas, verifiquem aí a pontuação, né, de cada... Eu pontuei por palavra, não pontuei por letra, porque eu verifiquei que a nota ia ser muito menor, tá certo? Então, eu achei melhor pontuar por palavra e, naturalmente, com isso nós tivemos notas, né, desde gente que acertou tudo até gente que acertou só 3 ou 4 aí nas palavras cruzadas. Mas eu prometo para vocês que eu não faço mais, vocês não sabem brincar, então eu não vou brincar mais. Vamos fazer só questão discursiva tradicional com texto. Tá bom, pessoal? Então eu espero aí que vocês tenham gostado da correção nesse formato. Né? Peguem agora as provas de vocês, confiram com esse vídeo, com calma, com tranquilidade, e vocês têm até a próxima aula para trazer para mim aí as ponderações, tá certo? Nada além disso.
ok? Passou disso, já era, as notas já estão lançadas, não vou mais alterar nenhuma nota. Só verifique aí se eu fiz justiça e corrigi tudo direitinho. Principalmente o somatório das pontuações. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço aí e até a próxima.